E aí, povo lindo, tudo bem com vocês? Classe, nossa aula de hoje vai falar sobre a idade contemporânea, que é a nossa era, a nossa idade na qual nós estamos vivendo neste momento. E nós iremos começar com algo, com um evento que fez um marco, que deu início a essa idade contemporânea. Foi a Revolução Francesa. Agora, por que será que a Revolução Francesa foi o responsável pelo início da Idade Contemporânea? Nós vamos descobrir, porque o negócio foi tenso, viu? Foi babado, Revolução Francesa. Nós estaremos estudando esse assunto nas próximas aulas, tá? No próximo encontro nós vamos continuar falando da Revolução Francesa, porque é um assunto que tem bastante coisa para nós podermos conversar. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o antigo regime, antes da Revolução Francesa, era um regime absolutista. Isso significa dizer que havia apenas duas classes de pessoas que tinham privilégios. Era o clero e a nobreza. Os camponeses, só pagavam imposto. É isso mesmo. Privilégio mesmo, na dica de nada. Vamos lá. Na Revolução Francesa, ela era dividida em 3 estados até aquele momento, certo? Então havia o primeiro estado que era o clero. Clero é o que, gente? Igreja. O clero é a igreja. O segundo estado era os nobres. Os nobres eram os reis, os príncipes. E o terceiro estado eram os camponeses e os trabalhadores, que era a maioria da população. Na França, nesse período, havia uma grande população. Boa parte da população era de camponeses e trabalhadores rurais. Porém, os privilégios eram apenas para o clero, que era a igreja, e para o que, gente? Não estou ouvindo. Isso mesmo, para a nobreza, que eram os reis e os príncipes. Então, isso começou a deixar o pessoal meio desgostoso, né? Principalmente porque lá por volta do ano de 1789, que foi quando começou a Revolução Francesa, houve muitas inundações, muitas secas. Então, como o trabalho era predominantemente rural, as pessoas começavam a ficar um pouco chateadas com tudo aquilo, porque a plantação não vingava e com isso os alimentos ficavam mais caros. E o rei só vem para nós, era um sanguessuga. Ele só aumentando os impostos e os camponeses se lascando tudo, cada vez ficando mais pobres. Então começou a ter as pessoas começaram a ficar desgostosas com tudo isso. Foi então que o rei Luís XVI, resolveu fazer uma assembleia. Vamos descobrir o que esse povo está querendo. Por que será que eles estão desgostosos assim? E nessa assembleia, os representantes do clero, da nobreza, e também dos camponeses fariam as suas propostas. E o que os camponeses fizeram? A seguinte proposta: nós queremos uma nova Constituição, porque essa Constituição que está vigente aqui, que está acontecendo agora, a gente não tem privilégio nenhum. A gente só tem desvantagens, então não tá legal isso aí. Só que o rei falou assim, não, vai continuar do jeito que tá. Que ideia louca, não vai mudar nada. Vai ficar do jeito que tá, assim tá ótimo. Porque naquele momento a votação era por privilégio, não era por cabeça. Então quem que tinha privilégio? Clero e nobreza. Então era 2 contra 1. Enquanto o clero e nobreza tinham direito a maior parte dos votos, os camponeses tinham direito a 1/3 dos votos só. Isso significava que nenhuma proposta possivelmente seria aceita, a não ser que o clero e a nobreza a aprovassem. Foi então que os representantes dos camponeses não gostou muito dessa ideia, não. Falou assim, é assim que vocês vão fazer? Nós não aceitamos, a gente não sai daqui enquanto não tiver uma nova Constituição. Nós não aceitamos isso. Foi então que o rei começou a reprimir os camponeses. E essa ideia de repressão começou, sabe, a ir para os cantos. As pessoas começaram a ficar sabendo, sabe como que é notícia ruim, né? Vaza logo, todo mundo fica sabendo.
E aí o pessoal começou a ficar revoltado, saquearam tudo, roubaram tudo, pegaram os documentos que era dos impostos que eles tinham que pagar, queimaram tudo, se revoltaram. Pessoal, o negócio foi tenso. Então, com toda essa revolta, eles entraram e invadiram um lugar chamado Bastilha. O que era isso? Bastilha era uma torre, um lugar no qual o Estado, né, que eram os nobres e o clero, representado pela igreja e pelo rei, eles tinham esse lugar que era a prisão para aquelas pessoas que não obedeciam, né, ao rei. Então eles pegaram, invadiram, saquearam, queimaram os documentos, pegaram tudo lá, acabou com tudo. Falaram, não, nós queremos a nova Constituição, nós não aceitamos isso. E aí foi através disso que foi derrubado o poder da igreja e do Estado. Sim, então foi um marco bem marcante, podemos dizer assim, não é mesmo? Por quê? Porque agora esse regime absolutista não existia mais. Então, a partir desse momento, foi o início da Idade Contemporânea. O ano foi 1789, a queda da igreja, que era o clero, e da nobreza, que era o rei e os príncipes. Então, o que aconteceu? Foi uma nova política, né? Foi uma quebra de ruptura completa, né? Por isso que foi um marco, e um marco bem significativo. Você há de concordar comigo. Bom, vamos agora elencar quais foram essas mudanças que aconteceram, né, a partir dessas atitudes dos camponeses. O que aconteceu? Eles resolveram fazer uma assembleia, certo? Nessa assembleia, essa assembleia foi chamada Assembleia Nacional Constituinte. Nessa assembleia, eles decidiram o seguinte, que eles aboliram a servidão, né? Aboliram a servidão. Eles também aprovaram uma declaração dos direitos do homem e do cidadão. Então, eles reconheceram que agora os cidadãos tinham direito à liberdade, à igualdade e à fraternidade. Foi o lema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. E tudo aquilo que eles sofriam, a partir daquele momento, foi quebrado. Então, teve o fim da monarquia absolutista na França e o início da Idade Contemporânea. Pessoal, essa aula foi apenas um pedacinho do que ainda nós iremos ver sobre a Revolução Francesa, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso contrário, eu estou à disposição de vocês. Todas as quartas-feiras eu estou de plantão na escola para tirar as dúvidas de vocês. Ou, se vocês preferirem, vocês podem mandar uma mensagem no privado que eu estarei auxiliando à medida do possível para vocês entenderem a matéria. Classe, um recadinho. A atividade da primeira aula já está sendo corrigida. Existem algumas pessoas que não fizeram a entrega, então quero dizer para vocês, corra, porque caso contrário, vocês vão ficar com falta. Isso pode causar evasão escolar e, consequentemente, perda de muitas coisas, tá? Então, não bobia, tá? Fica esperto, fica ligado, não deixa acumular, vai ser muito pior. Aproveita essa oportunidade, tá bom? Porque nós estamos fazendo o melhor e nós queremos que você faça o seu melhor também, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.